Questão 7. Encontre todos os pares de inteiros positivos AB, tais que A mais 1 vezes B mais 1 é múltiplo de AB mais 1. Então vamos escrever isso aqui, para não esquecer essa informação. Está dizendo que nós queremos encontrar todos os pares, né, de números inteiros positivos. Então nós temos aqui, só representar AB assim, tá. E o que eu quero é que A mais 1 vezes B mais 1 seja múltiplo de AB mais 1, né? Eu vou escrever aqui uma vez, ó, porque eu vou usar uma notação. Esse aqui, múltiplo de AB mais 1. Ou seja, em outras palavras, AB mais 1 é um divisor desse número aqui. Então vamos usar a seguinte notação. Olha, quando um número é divisor ou divide outro número, nós vamos escrever assim, ó. Vamos escrever dessa maneira. AB mais 1, usamos um traço vertical, divide A mais 1 vezes B mais 1. Tá? Vamos escrever dessa maneira. É uma notação que se usa, não é muito frequente se encontrar essa notação, talvez no ensino fundamental, mas é simples de entender. Então eu estou dizendo que este número divide esse, ou seja, ele é um divisor. Bom, isso significa, né, vou escrever aqui embaixo, né, significa, vou colocar uma setinha assim, significa que AB mais 1 divide quem? Vamos fazer aqui o produto. Divide AB, certo? Mais A mais B mais 1. O que eu fiz aqui? Eu fiz A vezes B. Estou fazendo multiplicação. A vezes 1 dá A, 1 vezes B dá B e 1 vezes 1 dá 1. Certo? Bom, mas se ele divide este número, né, então também ele vai dividir o seguinte, ó, quer dizer, se AB mais 1 é divisor desse número, eu vou colocar aqui todo ele entre parênteses um instante, ele divide este número menos o próprio AB mais 1. Claro, né? Se ele divide esse, como ele divide esse, ele mesmo, ele divide tudo isso. Bom, por que eu estou fazendo isso? Então aqui parece que tem um certo truque, né? Estou fazendo isso porque com isso eu vou obter uma simplificação aqui, ó, que é a seguinte, eu estou dizendo então que AB mais 1 divide quem? Se a gente tirar os parênteses, vamos tirar os parênteses para fazer essa continha, sem sombra de dúvidas, embora seja bem simples, né? Então você vai ter aqui AB menos AB, vai ter 1 menos 1, certo? Então é AB menos AB 0, 1 menos 1, 0. Nós vamos ficar simplesmente com o seguinte. Vou escrever um pouquinho, aliás, vamos pegar uma outra folha para a gente ter. Nós estamos dizendo o seguinte, então, que nós continuar essa linha de raciocínio aqui. Estamos dizendo que AB mais 1 deve dividir quem? Então vai sobrar quem do lado de cá apenas? Vai sobrar A mais B. Tá? Ok? Então AB mais 1 divide A mais B. Tá? E se ele divide A mais B, o que significa isso? Se ele é um divisor, isso implica que AB mais 1 é um número menor ou igual a A mais B. Isso é importante observar isso, né? Ele é um divisor. Agora eu trabalho com essa desigualdade um pouquinho. Por exemplo, né, eu posso passar o A para cá e o 1 para lá. Na verdade, o que a gente diz é que a gente soma menos A dos dois lados da desigualdade e soma menos 1 dos dois lados da desigualdade. De maneira que eu vou obter, no fundo, o efeito operacional prático é esse aqui, né? É como se eu tivesse passado, embora isso não signifique nada como operação, como se tivesse passado um para um lado e outro para o outro. Então eu somei menos A dos dois lados, apareceu AB mais 1 menos A com A cancelou e ficou B. Depois somei menos 1, ficou AB menos A, o 1 cancelou e ficou B menos 1. Colocando agora aqui o A em evidência, ficou A B menos 1 deve ser um número menor ou igual a B menos 1. Ok? Bom, mas se o B, vamos colocar aqui, se B for maior que 1, tá? Se o B for maior que 1, que nós estamos pensando em inteiros positivos, e o B diferente de 1, se o B for maior que 1, na verdade eu posso dividir por B menos 1, dos dois lados. Nós vamos obter então que o A deve ser menor ou igual a 1. Tá?
O A é menor ou igual a 1, mas como nós estamos pensando em termos positivos, eu vou ter que o A deve ser 1. Então o A deve ser 1. Bom, quanto é que deve ser o A? Repara que ele está trabalhando com dois números e chegamos à conclusão sobre 1. Quanto é que deve ser o A então? Vamos voltar para aquela nossa igualdade inicial lá, aquela nossa proposição inicial, que era essa aqui, ó. AB mais 1 divide A mais 1 vezes B mais 1. Vamos substituir A por 1. O que vai ficar? Vamos ficar com B mais 1. Na verdade acho que posso fazer assim. Vamos ver se aqui dá. Tá. Nós podemos, colocando o A igual a 1 aqui, vou ter que B mais 1 divide 2, que o A é 1, 2 vezes, deve dividir, na verdade, B mais 1. Mas isso sempre acontece para todo B, qualquer que seja o número B. Tá? Então aqui vou escrever aqui, todo B. Ok? Então os números, para começar, nós vamos pensar, bom, o A tem que ser 1 e o B B é qualquer um, vão ser números da forma, como é que são esses números? Da forma 1B, certo? São números da forma que a pergunta é encontre todos os pares, né? Então esses números vão ser da forma, vamos tirar isso aqui, números da forma 1B. Só que isso não é a resposta ainda toda. Por quê? Porque na verdade, pela própria simetria das expressões, você pode trocar o A pelo B, tá? Então você vai acabar concluindo que também o A pode ser 1. Ou de outra maneira, falando de outra maneira, a gente podia, na hora aqui, ó, nessa desigualdade daqui para cá, daqui para baixo, aliás, daqui para baixo, eu passei o A para o outro lado. Se eu tivesse passado, vou fazer agora no canto aqui ao contrário, se eu tivesse passado o B para um lado e o 1 para cá, eu ficaria com AB menos B menor ou igual a menos 1. Quer dizer, passar para o outro lado é uma maneira de dizer, não é correto, né? Então eu ficaria com B A menos 1 menor ou igual a A menos 1. E eu caí na mesma situação que eu caí aqui. Se o A é maior que 1, eu acabo concluindo, como eu concluí aqui, que o B tem que ser menor ou igual a 1 e o B vai acabar sendo 1, tá? Para qualquer A. Então, na verdade, a nossa resposta não é só números da forma 1B, são números da forma 1B e da forma A1, qualquer que seja o A. Então é possível também fixar o 1 aqui e o A aqui. É claro que o número 1 vai estar aí nessa história, né? Quando A e B são iguais a 1, se vocês olharem lá em cima, quando A e B são iguais a 1, eu vou ter 2 aqui, eu vou ter 2 aqui, certo? Eu estou um pouquinho assim, 2 aqui, 2 aqui. Então essa é a nossa resposta, tá? Números todos dessa forma aqui.